Uma nova tecnologia em tomografia computadorizada. Somatom Perspective Dual Energy. 128 canais. Demonstra resultados com excelência e o mais novo estudo cardíaco e vascular. Santa Mônica. Comprometida com você. Já se cadastrou no cliente Master Mais Vantagens? Ainda não? O que está esperando? Acesse a Apple Store ou Play Store do seu smartphone, digite Master Supermercados, faça o download do app e inicie o cadastro. Escolha entre SMS ou e-mail para ativar. Digite o CPF e a senha para fazer o login. Escolha a loja de sua preferência e confira as super ofertas do app que preparamos para você. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa. Olá, estamos chegando para o nosso programa Viver com Saúde. O nosso programa tem um oferecimento da Unimed Erechim, Unimed Cuidar de Você, este é o plano, e também do Master Supermercados. No Master você encontra toda a linha de produtos orgânicos, produtos fit, diet, sem lactose e sem glúten. Então, para você cuidar da sua saúde, o Master te dá uma mãozinha. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a importância das vacinas. E para falar sobre vacinas, nós recebemos aqui no estúdio o Dr. Alberto André Pipschmidt, que é pediatra, também é diretor técnico da Vacinare, clínica de vacinação aqui em Erechim. Doutor, bem-vindo. Muito obrigado. Doutor, a gente tem um calendário vacinal que deve ser realizado a partir do momento que a criança nasce. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho da importância das vacinas para o recém-nascido, para o adolescente e também para as pessoas idosas. As vacinas, elas são um bem que veio para ficar e para ajudar toda a humanidade. Desde o nascimento, a gente tem um calendário vacinal e o do Brasil, e a Organização Mundial de Saúde sabe que as nossas vacinas no Brasil seguem o padrão internacional e são muito adequadas em cada faixa etária. Tá? Com a pandemia, houve um pouquinho as pessoas deixaram de vacinar e isso está trazendo alguns problemas. Né? Sim. Houve a recrudescência do sarampo em um determinado momento, a febre amarela também no estado de São Paulo. Mas a importância de que tu vacine desde o nascimento com a BCG, a vacina para tuberculose, as vacinas as hexavalentes, a vacina para meningite, a vacina para pneumococo, a vacina para a tríplice viral, para o sarampo, cachumba, rubéola, né? Elas são de importâncias vitais e se diminuiu muito. Na minha história da medicina em Erechim, a gente tinha vários pacientes com meningite bacteriana. E hoje, com o advento das vacinas, a gente diminuiu muito isso, graças à vacinação. Né? É verdade. Doutor, a vacina, por exemplo, do tétano, uma vez a gente era praticamente obrigado pelos nossos pais a fazer essa vacina como segurança. Claro, morávamos no interior, estavam mais expostos a machucados. Hoje a vida das crianças é um pouco diferente, mas mesmo assim é importante essa vacina? Muito importante. E ela deve ser feita no 2º mês, no 4º mês, no 6º mês, tem um reforço com 1 ano e meio, e depois a cada 10 anos deveria se vacinar. Sim. Então, às vezes, as pessoas que têm 30, 40 anos, elas se esquecem disso, mas é uma doença grave, muito grave, que ainda, infelizmente, existe e que a vacinação praticamente fez com que ela desaparecesse, mas tem que vacinar. E tem que fazer reforços a cada 10 anos também, isso é muito importante que tu falaste. Tá? E a questão da hepatite, a gente ouve falar bastante de casos de hepatite. Uhum. Também foi deixado de lado essa vacina importante? Acho que a vacina de hepatite é feita logo que o bebê nasce, tá? Sim. Então é feita com 2 meses, com 4 meses, com 6 meses, tem os reforços. A vacina é para hepatite B. E tem também no calendário vacinal a vacina para hepatite A, que é muito importante de ser feita. Normalmente na Secretaria de Saúde é feita numa dose. O ideal é que seja feito 2 doses, tá? Num ano e 3 meses, depois um reforço. Tá. Ok. E a famosa vacina da influenza? Todos os anos a gente escuta que é importante fazer, existem campanhas
bastante acirradas do governo federal e estadual e municipal também para que as pessoas façam essa vacina. Mas também deixaram de fazer, mas esse ano as pessoas procuraram. Procuraram um pouco mais. É que a população, ela tem uma memória meio curta. Tá? Quando a gente teve, em 2006, 2009, o surto de influenza, do H1N1, as pessoas, no ano seguinte, todo mundo se vacinou, né? É um vírus um pouco diferente do coronavírus, mas ele é um vírus sazonal e dá mais no inverno, né? Tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul, e tem vacina para isso, já bem definida. Como o H1N1 e a influenza, ela tem uma característica de mutação anual, essa vacina deve ser feita anualmente. Então, todos os anos, tu tem que refazer a vacina, que ela tem alguns componentes que mudam pela mutação do vírus. Mas ela é muito importante porque ela é uma síndrome gripal. E foi importante quem fez essa vacina para diferenciar do coronavírus, porque também é uma síndrome gripal com algumas características bem diferentes, mas é uma síndrome gripal também. Tá? Pode levar a óbito também? Claro, e a vacina H1N1, ela é mais, vamos dizer assim, ela tem mais sintomatologia mais grave até nas crianças, tá? Diferente do coronavírus, que para as crianças, essa fase gripal, catarral, ela é bem menos ativa, mas se tem descrito já no mundo uma síndrome multi-infecciosa, multi-inflamatória em crianças que tiveram o coronavírus, tá? Isso já está descrito na China e em alguns países da Europa. Ainda no Brasil não parece estar descrito ainda, tá? Nunca se falou tanto em vitaminas como esse ano e a questão da vitamina D. Ela realmente evita algumas doenças e realmente, se eu estiver imunizada com a vitamina D, eu não preciso da vacina? Absolutamente, nada a ver alhos com bugalhos, tá? As vitaminas, elas são importantes para a hipovitaminose. A vitamina D, ela é importante para botar o cálcio dentro do osso, tá? Então ela tem uma importância também no processo imunológico. Mas ter vitamina D no nível normal não significa que a pessoa não vai pegar o coronavírus ou alguma outra gripe. É importante manter dentro do nível normal, sim, para evitar osteopenia, para te deixar o organismo mais com todas as outras vitaminas mais resistente a algumas doenças, mas ela não imuniza. E ela também não é um remédio para a imunidade, tá? Isso tem que ficar bem claro. Tem que ficar bem claro, porque as pessoas dizem assim, eu vou tomar tal medicamento e vou ficar resistente. Isso. Se tu tiver uma boa alimentação, com alimentos mais orgânicos, se tu tiver um sono adequado, se tu puder manter o estresse sob um pouco de controle, né? Se tu puder manter esse isolamento social, se tu usar a máscara, se tu lavar a mão frequentemente e usar álcool gel, tu vai te manter mais protegido, tá? Então, isso é importante que as pessoas pensem. Não existe nenhuma medicação para o coronavírus para prevenir. Tem estudos tentando colocar algumas medicações pontuais, ainda não está nada aprovado. O que está aprovado que é o uso da máscara, o isolamento social, a lavagem de mãos, álcool gel e manter o distanciamento. Isso ainda é o prioritário, tá? Talvez se surjam medicamentos para isso, está surgindo, está se estudando muito isso, tá? E o grande pulo do gato vai ser quando houver a vacinação, que realmente está em estágio adiantado. Porque se tu for pensar, para a Anvisa liberar uma vacina, por exemplo, assim, a vacina da cachumba demorou 4 anos para ser liberada para a população. A vacina da HPV demorou 15 anos para ser colocada da fase de produção até chegar na fase 1, 2 e 3, até chegar na população para vacinação. Então, vocês verem como essa pandemia está apressando esse processo, tá? Mas todas as organizações que estão fazendo isso estão tentando ter o máximo de cuidado, né? Na verdade, são 149 vacinas que já estão em estudo para o coronavírus, só para te ter uma ideia. Bom número. Dessas vacinas, tem 3 vacinas que têm, vamos dizer assim, um convênio com o Brasil,
que é a Oxford, do Reino Unido, que vai ser em Manguinhos, que eles têm uma combinação de poder fazer uma produção nacional. Vai ter uma vacina da Johnson & Johnson, que também tem alguns estudos vinculados ao estudo do Brasil, no Brasil. E tem uma vacina chinesa com a Fiocruz, também, que está em estudos de tecnologia, né? Essas vacinas, elas têm determinados princípios ativos diferentes. Uma pega o pedacinho do vírus, do coronavírus, do RNA, e coloca na vacina para tentar fazer com que o organismo tenha anticorpos para evitar. Outras usam o vírus inativado, tá? Inativam o vírus. Outras usam um outro vírus para que esse vírus consiga fazer uma reação que o organismo de quem receber gere anticorpos para proteger. Tá? Os estudos estão bem avançados. Se acredita, talvez, que para o final do ano, algumas dessas vacinas que estão em estágio 3, né? Porque o estágio 1 é o estágio in vitro, o estágio 2 é o estudo em animais, e o estágio 3 tu tem o estágio já no ser humano. Então se faz em pequenos grupos, vê se tem efeito colateral, se faz num grupo um pouco maior e depois se faz o estudo realmente randomizado, que a gente chama, que é o estudo que tu pega um determinado número X de pacientes. Para um grupo tu dá um placebo, que é um líquido inócuo, e para outro tu dá a vacina. E dessas pessoas que estão em estudos, e principalmente em alguns países, e o Brasil está sendo importante para isso, porque a vacina tem que ser dada num meio em que tu tem o vírus circulante. E se o vírus está circulando no Brasil e em alguns outros países, é muito importante, porque o vírus está circulando, tu dá um placebo para um e tu dá a vacina que está estudada lá para o outro. Isso se estuda, esses pacientes que entram nesses protocolos têm que responder questões sobre efeitos colaterais, que são importantes, reações e dosagens séricas de imunoglobulinas para ver se ele está respondendo e se está ficando imune ou não ao processo da vacina. Muito bem, nós estamos conversando hoje sobre vacinas. Nós vamos para um breve intervalo comercial e já retornamos. Uma nova tecnologia em tomografia computadorizada. Somatom Perspective Dual Energy. 128 canais. Demonstra resultados com excelência e o mais novo estudo cardíaco e vascular. Santa Mônica. Comprometida com você. Já se cadastrou no cliente Master Mais Vantagens? Ainda não? O que está esperando? Acesse a Apple Store ou Play Store do seu smartphone, digite Master Supermercados, faça o download do app e inicie o cadastro. Escolha entre SMS ou e-mail para ativar. Digite o CPF e a senha para fazer o login. Escolha a loja de sua preferência e confira as super ofertas do app que preparamos para você. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa. Superar este momento, em que o mundo une esforços pelo bem de todos, em que estar distante das pessoas é a maior demonstração de amor, em que o cuidado nunca se fez tão necessário. A saúde tem sido a prioridade. Para nós, ela sempre foi. Somos uma cooperativa de médicos e nos unimos porque temos comprometimento com a vida. Eu busco usar sempre a empatia. Eu me sinto bem, em poder ajudar, em saber que a cada dia eu dou o meu melhor. Para mim é mais do que um trabalho, é um propósito, uma missão. Nossa relação com os pacientes, sempre foi de doação e esse momento mais ainda. Ela segurou na nossa mão e aí ela falou: eu achava que eu estava sozinha, mas vocês estavam comigo. Então isso foi muito importante para a equipe, saber que ela entendeu esse acolhimento. Quando a gente fala assim, o senhor está de alta, ele vibra de uma forma que não tem explicação. Não há como não se sensibilizar diante de histórias e de olhares que depositam em nós tanta confiança. A palavra confiança ganhou um peso muito importante, porque a relação médico-paciente, ou médico-familiar, ela está tendo que ser a base do telefonema, a base da chamada de vídeo. Cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas para que elas possam viver mais e melhor. Essa é a nossa vocação. É o nosso jeito de cuidar.
Superar este momento juntos. Esse é o plano. Unimed. Voltamos com o nosso programa Viver com Saúde. O nosso programa tem um oferecimento do Master Supermercados. Então, na hora de escolher os produtos para a sua alimentação, produtos de qualidade, não deixe de dar uma passadinha no Master Supermercados. E também a Santa Mônica Imagem. Na hora que você precisar de algum exame de imagem, a Santa Mônica possui todos os equipamentos e está à disposição e atendendo diversos convênios. E hoje nós estamos falando então sobre vacinas. Nós temos aqui no estúdio o Dr. Alberto Pip Schmidt, que é médico pediatra e também é diretor técnico da Vacinare. Doutor, estudar vacina, elaborar uma vacina, existe riscos de não ter uma aceitação positiva no final de todo o processo? Existe. Por isso que se investe muito, né? E as pessoas, e os grupos que estudam, realmente tu pode ter dessas 149 vacinas, algumas que usaram determinados produtos que não vão ser eficazes. E é para isso que se estuda. Está sendo meio rápido, Tem a vacina russa, que eles estão dizendo que tem no mercado, então a gente não sabe da real eficácia das vacinas. Que às vezes causa medo na população. Causa. Pode ter eficácias, e por isso que se estuda tanto, né? E por isso que tem que ter essa seriedade toda desses grupos de controle, que tu tenha os efeitos colaterais, qual a população que pode ser vacinada, porque no início eles fazem uma testagem em pacientes de 18 a 55 anos. Depois eles começam a testar o grupo mais velho e o grupo menos infantil, para também ver se tem efeitos colaterais ou não. Tá? Provavelmente essa vacina para o coronavírus, os estudos estão mostrando que talvez para o final do ano ela já tenha algum resultado e possa ser comercializado. Talvez o hemisfério norte vai fazer essa vacina primeiro e se tudo correr como está se esperando, com os convênios que o Ministério da Saúde está fazendo, com essas, para Manguinhos, para Fiocruz poder produzir, talvez em abril ou para o inverno que vem a gente tenha vacinação no nosso país. É uma expectativa que a gente tem. Sim, e provavelmente não teremos vacina para toda a população. Ou teremos? Não sei, aí é uma coisa que a gente não sabe a logística, né? Mas certamente os grupos de risco vão ser vacinados primeiro. Certamente, como se sabe que o coronavírus ele tem uma incidência mais grave em pacientes maiores de 60 anos, então profissionais de saúde, profissionais de segurança, profissionais de hospitais, profissionais de postos de saúde, talvez, dependendo das escolas, os professores, talvez, tá? Dependendo se vai haver volta às aulas ou não, e depois o grupo prioritário de mais de 60 anos, que já está sendo testado, esses vão receber a vacina num primeiro momento, como o H1N1. E depois as vacinas vão sendo colocadas para as outras pessoas dentro de um cronograma que provavelmente a Organização Mundial de Saúde e o Ministério da Saúde vai fazer. Doutor, existe 2 tipos de exames hoje disponíveis no mercado, correto, né? Sim. É um exame que tu detecta rapidamente, outro que demora um pouquinho mais. Já aconteceu de pessoas fazerem um exame, dá um resultado, faz outro, dá outro resultado. O que acontece nesse caminho, nesse meio tempo? Bom, para diagnóstico do coronavírus, tu tem alguns testes sorológicos, tá? Tu tem o famoso teste do cotonete, né? Que tu deve fazer, que ele introduz o cotonete no nariz e ele vai te dar, se chama RT-PCR, pela PCR que se mede isso. Sim. Esse exame, ele deve ser feito quando a pessoa é sintomática e tem uma síndrome gripal. E o ideal é que ela seja feito a partir de 48 ou 72 horas de sintomas. E o resultado demora em torno de 5 dias a uma semana. Eu sei que ainda demora, mas é assim mesmo. Sim. Existe um outro exame de sangue sorológico, tá, para diagnóstico, que se chama também por processo PCR, é uma sorologia que mede as imunoglobulinas de cada um, que é o IgM e o IgG. Então, se tu tem uma doença que está ativa no teu organismo, tu é IgM positiva.
Se tu passou um determinado processo, que tu já está num determinado período de doença, 10 ou 14 dias, tu positiva o IgM. Então, tu já é uma pessoa que teve a doença e já está se recuperando da doença, o IgM. E a gente faz esse exame, é um exame de sangue, que também tem uma demora em torno de 5 dias também. E tu tem os testes rápidos, que tem uma especificidade, uma sensibilidade um pouquinho menor, que é feita em alguns laboratórios, né? Que o ideal é que seja feito após o 8º dia de doença. Tá? Então, por que às vezes dá negativo? Porque às vezes o pessoal está lá achando que está com uma síndrome gripal, vai lá no 2º ou 3º dia, faz o teste e dá negativo. Só que daí, de repente, ele repete lá pelo 8º, 9º, 10º dia, e aí ele positiva. Então, essa é a confusão. Existem bons kits de exames rápidos, de testes rápidos, e existem testes rápidos não muito bons. Então, esse também é um problema que a gente tem dentro dessa vivência, tá? A qualidade do teste rápido. Mas ele deve ser feito só a partir do 8º dia de doença, tá? E o teste rápido ele é importante para te ter, vamos dizer assim, a imunidade da população. Isso é o mais importante do teste rápido, é saber, assim, numa população X, qual é a percentagem de pacientes contaminados. Por exemplo, tem um R, tá? Sim. O R, ele já teve no Brasil em 2,5, no pico da pandemia, tá? Agora ele já baixou, está 0,98. O que significa isso? Que nós vamos atingir uma fase que nós já atingimos, que é o platô. Nós tivemos uma elevação um pouco rápida, tivemos um platô e ainda estamos no platô, mas parece que essa semana que vem, no Brasil, a gente vai começar a entrar na fase de declínio, por causa desse R, tá? Que ele já está em 0,98, o ideal é abaixo de 1. Quando houver isso, vai ser assim, a contaminação vai começar a diminuir, tá? Ela vai começar a diminuir. Se chama imunidade de rebanho. E isso não se sabe no coronavírus ainda qual é a percentagem da população brasileira ou de cada estado que deve estar infectada para começar a diminuir o nível de contágio. Tá? Isso é o R, que a Universidade de Pelotas está estudando muito, e para isso a gente tem esse grupo de Pelotas, que é um grupo muito estudioso e que a gente tem que dar toda, assim, os parabéns, porque é um grupo muito sério, tá? O grupo de Pelotas. Tá? O nosso governador está fazendo um esforço sobre-humano também, toda a sociedade está fazendo, mas é importante, tá? Talvez se tenha crítica que a gente tenha entrado no isolamento um pouquinho antes, mas por isso que a nossa curva está tão demorada para começar a cair, porque nós mantivemos esse platô, mas não sobrecarregamos o sistema de saúde. Isso é que é importante, pelo menos no Rio Grande do Sul. E por isso essa ideia das bandeiras, que para mim, no meu entender, foi muito adequada. Doutor, aqui em Erechim a gente sabe que teve poucos casos de óbito perto de outras cidades, né? Nós podemos dizer que aqui teve poucos casos. A nossa população, a erechinense, da região da Mal, aqui que também frequenta a clínica e o consultório, as pessoas estão mais atentas para esses calendários vacinais? Elas têm um cuidado maior com a própria saúde? Olha, a gente se esforça, né? Dentro do consultório, quando a gente pode falar para a mídia, a gente se esforça em dizer que as vacinas são seguras, que esse calendário vacinal que a gente tem no Ministério da Saúde é um calendário seguro, que as pessoas, dentro do princípio de que devam se vacinar, em cada faixa etária, na faixa etária de criança, de adolescente, de idoso, que se tem vacinas para prevenir qualquer tipo de doença, isso é o ideal. Então, que se vacinem, que se faça as vacinas do calendário, sob orientação do seu médico, isso é muito importante. Se Erechim está mais ou menos, vamos dizer assim, no distanciamento social, fazendo as coisas corretas, a gente não pode dizer. Sim. Existem dentro da população, e a gente sabe, pessoas que estão acreditando, que estão fazendo a sua parte, e existem pessoas que realmente não estão fazendo a sua parte. Tá? Eu acho que isso é uma realidade do mundo, é uma realidade do Brasil, é uma realidade de Erechim também. A gente sabe que o vírus, ele não escolhe a temperatura, porque já teve lugares que estava quente, teve uma incidência alta, outros lugares frios e também teve incidência alta.
essa vacina não vai ser específica para o inverno? Vai? A gente não sabe. A gente sabe que as síndromes gripais, sim, elas se dão mais pelo contágio e pelo contágio, vamos dizer assim, mais íntimo. E se está frio, a gente tende a deixar as coisas menos arejadas e a gente tende a ficar mais confinado. Então, isso ajuda o vírus a se contaminar. Por isso que nós, no hemisfério sul, e principalmente na nossa região, em Rio Grande do Sul, a gente tem uma maior incidência desses síndromes gripais no inverno. Então, eu acho que essa vacina vai começar como H1N1. Em março, abril, a gente vai tentar se vacinar para tentar ter menos risco de adquirir isso no inverno do hemisfério sul, por exemplo. Enquanto essa vacina não chega, vamos conviver com a máscara, com o álcool gel, sim, com essas medidas todas? Sim, vamos conviver até que se tenha uma vacina. Infelizmente não existe remédio preventivo, existem remédios bem estudados já a nível hospitalar, né? Nosso índice está sendo bom ainda, tá? Os pacientes que adoecem têm ficado muito ruins, têm ficado graves, tá? A gente sabe, e às vezes podem ficar sequelas, que a gente não sabe bem quais são. Então, se eu pudesse dar uma mensagem, continue se cuidando, continue usando a máscara, continue evitando ambientes com confinamento, continue evitando festas, continue evitando passear em parques onde tem muita gente. Passear ao ar livre é bom? Claro que é. Onde não tenha muita gente, onde tenha o distanciamento social. Sim. Vai para parques, é bom, mas onde não tenha muita gente. Acho que manter a higiene de mãos é muito importante, lavar mãos, álcool gel é muito, muito importante. E vamos esperar que a vacina, quando chegue, que tenha para todo mundo e que as pessoas consigam se vacinar. Isso aí. Doutor, obrigada por ter vindo até a TV Erechim para a gente conversar. E a todos vocês que nos acompanham, uma boa noite e uma boa semana. Uma nova tecnologia em tomografia computadorizada. Somatom Perspective Dual Energy. 128 canais. Demonstra resultados com excelência e o mais novo estudo cardíaco e vascular. Santa Mônica. Comprometida com você. Nova Farmácia Unimed, na Avenida Pedro Pinto de Souza. Mais saúde, mais genéricos, mais variedade. De segunda a sábado, das 8 às 20 horas, com teleentrega. Unimed Erechim. Cuidar de você. Esse é o plano.